nenhum outro momento de nosso programa é mais importante do que a hora da palavra. Meus amados, vou meditar um pouquinho com vocês hoje aqui a respeito de um dos profetas mais curiosos, né, do Velho Testamento, que é o profeta Jonas. Profeta Jonas. Jonas, né, eu fui procurar o significado da palavra Jonas, né, e Jonas significa, é uma palavra hebraica que significa pombo, né? É uma palavra hebraica que significa pombo. E através de mutações nesta palavra, né, que advém originalmente da palavra Ionã, né, que justamente significa o que acabei de revelar para vocês. Pombo, né? Pombo. E Jonas, como eu disse a vocês, foi um dos profetas mais curiosos, né? Porque ele recebeu do Senhor uma grata missão, que é de levar né, a palavra de salvação para um povo hostil, né? Para um povo perverso e tirano, como eram os assírios, né? Deus ordenou que Jonas, né, se dirigisse até a terra de Nínive, né, que era a capital da Síria, né, e ali levasse uma mensagem de salvação para aquele povo, para que aquele povo ele não chegasse a ser destruído, pois a maldade daquele povo estava chegrando mal, né, na presença do Senhor. A sua malícia subiu, como diz aqui o versículo 1, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas. Olha que privilégio. Jonas recebe algo da parte de Deus, né, que é a sua palavra. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Receber do Senhor uma palavra para levar para outrem, para levar para outras pessoas. E diz o versículo 2 que ele levantou-se não para cumprir com o propósito o qual Deus tinha determinado que ele assim fizesse, que ele assim realizasse. E ele se levantou não para fazer o que o Senhor determinou, mas para fugir da presença do Senhor. Como diz aqui no versículo 2, Jonas, né, que pertence a um dos livros ali do Velho Testamento, é considerado profeta menor, não pela importância do profeta, mas pela extensão do tamanho do livro, né, pelo volume do livro, melhor dizendo, porque é um livro bastante pequeno, comparado com o livro de Isaías, né, de Ezequiel e de Jeremias. Por isso que ele é classificado como livro dos profetas menores. Repito, não por causa de sua importância, mas por causa do volume, do tamanho do livro. Então, continuando, no versículo 2 diz assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, era um verdadeiro clamor, né? Porque os ninivitas estavam pecando tanto, né? Tinha eles uma atroz e contumaz ato de pecaminosidade, a ponto de chegar à presença de Deus. Da sua malícia, né, subir ao trono de Deus e Deus rejeitar essa nação, né, a ponto de declarar, caso não houvesse arrependimento, a sua completa e total destruição. Então, o tema da mensagem de hoje, né, eu até estava aqui no intervalo, dando um título, né, para a mensagem que a gente vai ministrar nesta tarde. E o título que eu coloquei, que eu dei, é exatamente esse: quando estamos na direção oposta de Deus. Quanto de nós, né, meus amados, nos colocamos a exemplo de Jonas, contra a vontade de Deus, contra a vontade do Senhor. Muitas vezes nos levantamos não para nos posicionarmos conforme Deus determina que nós estejamos, ou seja, no centro de sua vontade, mas para feri-lo, porque o pecado da desobediência entristece o Senhor. A Bíblia diz que o pecado entristece o Espírito Santo. Então, quando a gente desobedece o Senhor, é este sentimento, né, que Deus tem a nosso respeito, um sentimento de tristeza mesmo. Porque o desejo de um pai, ainda mais um pai perfeito, celestial, puro, misericordioso, como é o nosso Deus, é sentir justamente, ter esse tipo de sentimento em relação a nós, quando desviamos exatamente dos seus propósitos. Porque Deus,
ele tem um propósito muito bonito para cada vida, para cada ser humano. Mas infelizmente, pela nossa desobediência, a gente se desloca daquilo que Deus ele tem reservado para nós. Então o que o profeta Jonas vem nos ensinar, porque os exemplos que decorrem da Bíblia, mesmo aqueles exemplos de imperfeições e de quedas espirituais, elas servem para nós como uma bússola, né, de alerta, né, como um termômetro de alerta, para que a gente exatamente se desvie daquilo que aos olhos do Senhor é errado e se volte para Deus, né, e possa adorar a Deus com a nossa obediência. Inclusive a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mesmo que nós sacrifiquemos tudo, mas se formos desobedientes, né, o Senhor não recebe esse tipo de oferta, não recebe esse tipo de holocausto, porque Deus ele está à procura de corações íntegros, de pessoas que se desviam do mal, de pessoas que estejam dentro da vontade dele. Então qual era o propósito inicial de Deus? É que este profeta, constituído por Deus, né, dado a ele o privilégio de ser profeta de Deus, se dirigisse tal qual o Senhor tinha determinado para a cidade de Nínive. E o que é que Jonas fez? Aqui no versículo 3 diz que Jonas se levantou para fugir. Fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Tarsis é como se fosse hoje a região ali da Espanha, Europa, né, continente europeu. Então, Tarsis era o caminho completamente oposto ao caminho que o Senhor tinha determinado que ele tomasse rumo, que era o caminho de Nínive. Então era sentido oposto. E não é assim, né, muitas vezes que nós nos comportamos, às vezes desviamos de Deus e nos colocamos de forma oposta à vontade dele. Por isso que eu quero trazer para vocês aqui as 4 falhas do profeta Jonas que nós devemos evitar, para que não estejamos, né, do lado oposto da vontade de nosso Deus. Porque, como disse, nosso Deus ele tem uma missão para cada um de nós. Deus ele nos criou não para nós sermos pessoas inúteis. Na formação, lá no início de tudo, no Jardim do Éden, Deus tinha criado o homem para lavrar a terra, para cuidar da terra, né, para cuidar de toda a obra criadora de Deus, e colocou o homem para chefiar, né, toda a obra da criação. E o homem, pela sua desobediência, sai da posição, desobedecendo a Deus e descumprindo um propósito que Deus tinha dado para ele, de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia que daquele fruto o homem comesse, certamente ele morreria. Então é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós saímos da presença de Deus, nós morremos. Porque só existe vida nos braços e nos caminhos do Senhor. E não existe vida com Deus se não houver obediência mesmo. A gente vê aí grandes homens de Deus que descumpriram aquilo que Deus determinou e pagaram o preço por isso. A gente pode trazer como exemplo o próprio Moisés. Moisés, grande profeta de Deus, não se viu, né, no Velho Testamento um homem, né, que pôde falar cara a cara com Deus, face a face com Deus, como foi Moisés. Através dele, Deus fez grandes sinais. Era a representação de Cristo, né, no Velho Testamento de forma gloriosa e poderosa. Mas um dia Deus determinou que ele não ferisse a rocha e ele feriu. E por causa daquela desobediência, daquele ato de desobediência, ele não pôde ver a terra prometida. Aliás, ele não pôde pisar com seus pés na terra prometida, embora Deus tinha dado o privilégio de ver a terra prometida, mesmo que de longe. Que não sejamos pessoas que sejamos detentoras das bênçãos de Deus, como Moisés, de longe, mas que a gente toque o solo da bênção de Deus. Mas para isso, que a gente escute e tenha os ouvidos afinados para ouvir exatamente o que o nosso Deus quer através de nós. Que a gente não se furte a obedecer ao que Deus determinou como missão para nossas vidas. E eu te pergunto, meu amado ouvinte, qual é a missão que Deus tem falado ao teu coração e você tem deixado de fazer?
você tem se colocado exatamente do lado oposto. Você tem se voltado do lado oposto. E não existe sucesso na vida quando a pessoa ela se volta contra Deus. Ela está do lado oposto de Deus. É o que a gente vai ver aqui no versículo 13 do capítulo 1 de Jonas. Porque Jonas, o que é que ele fez? Quando ele recebeu a ordem, ele tentou fugir, como eu disse para vocês, para Tarsis. Antes de ir para Tarsis, né, ele cumpre uma passagem ali em Jope, que é uma terra marítima, uma terra comercial, para justamente através de uma embarcação, né, seguir caminho para Tarsis, que eu repito, ali ficava ali na região do que hoje é a Espanha. Para justamente com isso, como diz o versículo, na parte final do versículo 3, fugir da presença de Deus. Era fugir mesmo. Porque o que Jonas não sabia, ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, ele sabia que Deus era um Deus bondoso, que era um Deus longânimo, mas o que ele esqueceu, ou talvez ele soubesse, mas tinha esquecido, é que de Deus ninguém se esconde. De Deus a pessoa não consegue se esconder. Às vezes a pessoa pode até julgar, dizer, eu vou fazer isso, talvez eu passe despercebido. Talvez você possa passar despercebido aos olhos das pessoas. Mas de Deus você não pode se esconder. Do Senhor você não pode escapar, porque Deus vê tudo. A gente vê aí, né, grandes escândalos, que eu não vou citar quais sejam, porque esse não é o foco da palavra, mas verdadeiros escândalos públicos de desmandos do dinheiro público. E as pessoas achavam, julgavam que anteriormente, né, à descoberta do fato, o fato não fosse ser descoberto, não fosse colocado à baila, à exposição, e não fosse exposto à nudez da vergonha da corrupção destes homens e mulheres que se corromperam. Mas um dia tudo foi posto na frente de todo mundo para que as pessoas tomassem conhecimento de fatos criminosos como esses, que a gente está acostumado a ver hoje em dia aí, né, na mídia. A mídia ela traz praticamente todos os dias, né, pessoas que se corrompem e acabam desobedecendo a Deus, explorando e roubando a sua própria nação. E qual é o resultado? O resultado é um resultado de vergonha. E isso está escrito na palavra. Não existe nada encoberto que não haja de ser revelado. Não existe nada escondido que não haja de ser exposto. Então, a mensagem de Deus nesta tarde é exatamente essa, que não adianta a pessoa se esconder dos olhos do Senhor. Existe até ali no livro de Apocalipse que diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Isso representa, significa dizer, que aos olhos do Senhor ninguém pode esconder nada. E Jonas achou que poderia se esconder de Deus, fugindo para Tarsis. Ele achou que geograficamente, né, partindo dali, de onde ele estava para outra parte, ele iria se esconder. Né? Então Jonas, ele optou se posicionar na condição de fugitivo do que antes obedecer à vontade de Deus. Do que antes cumprir o que Deus exatamente queria para a vida dele. E essa pergunta eu vou fazer agora, mas eu só vou responder no final da mensagem. E por que será, né, que Jonas queria fugir do propósito e da missão que Deus tinha confiado a ele? Aí aqui eu coloco uma interrogação e no final a gente responde com a própria palavra de Deus. Mas antes eu queria fazer uma breve narrativa, né, de como se deu a fuga de Jonas da presença de Deus, né? Da suposta fuga de Jonas da presença de Deus. Porque, repito, ninguém foge da presença do Senhor. Então, ele toma ali uma passagem, né? Paga aquela passagem e ali entra naquela embarcação. E naquela embarcação, ele tenta exatamente tornar aquela fuga que ele estava tomando com naturalidade e normalidade. Tanto é que ele vai para o porão do navio e começa a dormir. Ele passa a dormir. Isso ali exprime para nós uma completa, não só desobediência, como desleixo, né, às coisas de Deus, aquilo que Deus confiou para nós.
uma total negligência da parte de Jonas. Porque não só ele desobedece, como também ele vai dormir. E quantos de nós estamos dormentes em relação à vontade de nosso Pai? Quantos de nós estamos completamente sonolentos quanto à vontade de Deus? A Bíblia diz, né, trazendo aqui também um exemplo de Sansão, que Sansão, enquanto ele era um grande guerreiro constituído por Deus, e ele passou, né, a utilizar o próprio ato de pecar, né, se corrompendo, se aproximando ali de uma mulher estrangeira, porque o Sansão, no caso, ele tinha força nos cabelos, e ele passou a brincar com o pecado, e por causa disso, né, ele foi ao sono. E quando ele dormia, né, aquela mulher tramava algo contra Sansão para poder descobrir exatamente o segredo da força e do poder, porque não existiu, né, tamanha força e potência da manifestação do poder de Deus como houve na vida de Sansão. E a Bíblia diz que Sansão dormia, e enquanto dormia, Dalila, ela conspirava e tentava, né, com a sua malícia, descobrir, né, o segredo da força de Sansão. Então, olha aí a palavra dormir no meio. Davi, por exemplo, né, ao invés dele estar junto com os guerreiros nos embates, ele preferiu ficar no palácio, dormir no palácio. E a sua desatenção, aonde ele deveria estar, o levou a pecar. É quando ele, no terraço do palácio, contempla uma mulher, né, que despida tomava banho, e ele ali, posteriormente, né, adultera com ela e comete um homicídio, né, com um dos seus melhores amigos e guerreiros, chamado Urias. Então, esses dois exemplos que eu trago para vocês são exemplos de dois homens de Deus que vacilaram. Que em vez de estar, né, ali na oração, vivendo cautelosamente, cumprindo a vontade de Deus, começaram a brincar com o ato de pecar. Começaram, né, a se voltar do lado oposto do Senhor. Tu lembra do título da mensagem de hoje? Quando estamos na direção oposta de Deus. O resultado, insucessos. Resultado, fracassos. Resultado, como consequência, termos que voltar e recomeçar tudo de novo. E duro é recomeçar tudo de novo. Porque Sansão, depois que teve seu segredo descoberto, teve que clamar a Deus e perdeu a sua própria vida quando derrubou aquelas colunas, né, daquele castelo do Deus dos filisteus, para que ali se fizesse justiça e pudesse salvar o povo de Deus. Mas ele conseguiu isso à base de muito choro, de muita lágrima, de muito arrependimento. Ou seja, é o caminho de volta. Davi também, quando pecou e adulterou com Betseba, né, naquele ato de adultério e de homicídio, ele sofreu muito. E quais foram as consequências? Porque tem consequências. A consequência foi perder um filho tão querido, né? Perder a paz e o sossego de sua casa, que nunca mais Davi conseguiu ter sossego na sua casa. Um filho matou outro, né? Que é o Aminon, foi assassinado por Absalão. O próprio Aminon, né, estuprou a própria irmã, praticando incesto. Então foi um desmando na casa do rei Davi. Davi governava bem Israel, mas não governava bem a sua própria casa. Então, são dois exemplos de dois grandes homens de Deus, e mais o de Jonas, de apontar para você, meu amigo, minha amiga, que não adianta se colocar no caminho oposto do Senhor, porque o resultado é só de infelicidade. E repito, o caminho de volta da reconstrução é muito mais dolorido, é muito mais doído. Aqui no versículo 13 do capítulo 1 diz o seguinte: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, por que isso estava acontecendo? Deus começou a utilizar o quê? Os elementos da natureza. Porque a própria natureza, seu Ivaldo, ela tinha dado um exemplo para Jonas. Porque quando Deus determinou o vento e se formou uma tempestade, o vento obedeceu. E o homem, dando a ele o livre-arbítrio, não quer obedecer. Deus determinou que o grande peixe o tragasse,
porque esse profeta a gente vai ver que ele foi tragado por um grande peixe, porque enquanto ele permaneceu no barco, naquela embarcação, o navio ele quase se arrebentava, porque o problema estava em Jonas. Ali foi uma direta ação de Deus, uma intervenção direta de Deus sobre a vida daquele profeta. Porque enquanto ele não se colocasse no caminho certo, ele não ia ter paz. E quantas pessoas não têm paz hoje? Porque andam numa vida desobediente. Quantas pessoas hoje não têm paz porque preferem, optam em viver em completa não comunhão com Deus. E estão sofrendo por isso. Estão sofrendo e pagando preço duro por isso. Então aquele barco, ele remava, ele tentava alcançar uma terra segura para poder ancorar e não conseguia. Por quê? Porque o vento e a tempestade era muito grande. De modo tal que aquele barco, como diz aqui na própria palavra, quase se arrebentava. E onde é que Jonas estava? No porão do barco, dormindo. É como se o problema de Jonas não fosse o problema de ninguém. Não tem gente assim. O mundo pode cair, mas o problema não é dele e ele fica ali sabendo que não é com ele, é com os outros e não está nem aí para o que está acontecendo com os demais. É aquela anestesia, né? Aquela anestesia que as pessoas têm e é isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não se importam mais, né, com os problemas dos outros e acha que o problema não é seu, acha que os problemas é dos outros e cada um que tome parte do seu problema e resolva. Então estava ele ali, dormente, né, em função daquela tempestade. E os marinheiros agoniados. E começaram a clamar os seus deuses. Começaram a clamar os seus deuses para que aquela tempestade ela se acalmasse. E a tempestade não se acalma. Não é assim, né? As pessoas querem que tudo se acalme, mas querem viver uma vida desobediente. Quer que o problema seja solucionado, mas não querem ter comunhão com Deus. Não querem ter paz com Deus. Para ter paz com Deus, para ter paz na vida, é necessário primeiro ter paz com Deus. E as pessoas, por não terem paz com Deus, não têm paz na sua vida. Quantos lares que tinham tudo para dar certo e não dão, porque não tem uma proximidade com Deus. É o pai de um lado, a mãe de outro, os filhos do outro lado. Os pais, para compensar a ausência em relação aos seus filhos, presenteiam, achando que aquilo vai preencher aquele espaço vazio, e não preenche. Porque essas famílias de hoje não se chegam para Deus e dizem uns para os outros: minha família, vamos hoje reservar esse dia, vamos buscar o nosso Deus, vamos para a igreja, vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus, vamos estar junto para louvar o Senhor e aproveitar para nos reunirmos em família. E as pessoas estão perdendo essa sensibilidade. De modo que os pais com os filhos não se tocam mais. E às vezes os pais são pegos de surpresa. Estão os filhos envolvidos com drogas, estão os filhos envolvidos, né, com o tráfico, com delitos, com crimes. E são pessoas que tinham tudo para dar certo, porque tiveram oportunidade para dar certo. Mas por que não deu? Resposta automática. Porque a família esqueceu de implementar no centro dela a vontade de Deus, a vontade de nosso Pai. As famílias, elas estão distantes e por isso não tem paz. A tempestade, que simbolicamente aqui representa os problemas da vida, elas não serão apaziguadas enquanto não houver ali uma proximidade, um concerto com Deus. Quando não houver ali um pacto de fidelidade com Deus. Agora, quer ver, meu amigo, você ter sucesso na vida? Ande na mesma linha e na mesma direção que Deus quer. A tua vida vai ser extremamente abençoada. A tua vida vai ser extremamente regada pelas bênçãos dos céus. Como chuva seródia, como chuva em abundância, cairá e regará o teu jardim, e será um jardim belíssimo. Terá vida na tua casa. Quantos lares, infelizmente, né, passam por vendavais e tempestades cada vez mais terríveis, porque ainda não chamaram Jesus
para tomar o leme da sua embarcação e seguir com ele. Meu amigo, só há bonança e paz quando o Mestre está no teu barco da tua vida. Enquanto Jesus não estiver no barco da tua vida, não poderá existir a paz. E foi isso que estava acontecendo naquela embarcação. Os marinheiros pensavam que era por causa de quê? De suas fazendas. E às vezes e naquele momento eles começaram a eliminar tudo que tinha dentro do barco para aliviar o peso. O peso não poderá ser aliviado enquanto não tiver o peso maior da desobediência na tua embarcação. Você está lançando para fora aquilo que é errado e não ainda encontrou, porque está batendo os teus olhos, mas você não quer enxergar aquilo que de fato está prejudicando a tua casa, aquilo que está de fato prejudicando a tua vida. Abandona isso aí para você ver se as coisas não vão caminhar, se as coisas não vão dar certo. Então a gente está jogando, a gente muitas vezes lança para fora aquilo que ainda não é o correto a se jogar. Muitas vezes as pessoas dizem, fazem estratégias mesmo, né? Se reúnem e dizem, não, todo ano acontece isso. No ano que vem eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Só que você está lançando, meu amigo, planejamentos na tua vida e não está incluindo o Senhor nesses planos seus. Às vezes a pessoa marca viagens, planeja de fazer isso ou aquilo, mas não inclui o Senhor no centro dos teus desejos e das tuas vontades. Que as tuas vontades e desejos sejam a vontade e os desejos do Senhor, para que teus sonhos sejam aquilo que Deus sonhou para você. Lembro-me de José. José, ele sonhou os sonhos de Deus um dia. Ele passou por dificuldades? Passou. Eu não vou dizer aqui para você que o cristão que anda ali no temor do Senhor, ele não passa por problemas, ele passa por problemas. Ele passa por problemas muitas vezes difíceis, extremos. Mas ele não perde a confiança. Porque os sonhos que estavam reservados por Deus para acontecer na vida de José, eles iriam se realizar. Embora percalços e dificuldades ele possa ter vivenciado na sua vida. Ser vendido pelos próprios irmãos. Passar anos sem ver seu pai. Ser colocado num buraco. Ser vendido como escravo, como disse, pelos seus próprios irmãos. Ser vendido e ser escravo na casa de um homem egípcio. Ser acusado, né, seu Ivaldo, descaradamente pela mulher, porque rejeitou, recusou ser infiel ao Senhor e não cometeu com ela adultério. Não aceitou ser amante daquela mulher e por isso injustamente foi colocado numa prisão. Ao sair daquela prisão, né, por um milagre de Deus, pôde interpretar um sonho de um faraó e ali ser exaltado e elevado à condição de governador do Egito. Mas para chegar até ser governador, veja quantos processos José passou. Veja quantas lutas ele teve que percorrer. Mas em tudo ele não saiu da posição. Ele não navegou no sentido oposto. Lembra do título da mensagem? Quando estamos na direção oposta. José, ele não andou na direção oposta. Ele andou na direção favorável ao vento. Então quando você anda na direção favorável ao vento, não tem como não dar certo. É tiro e queda, né? Utilizando um linguajar mais coloquial, mais rasteiro. É bater e valer. Então se a partir de então, meu amigo, você passar a colocar Deus como centro da tua vida, certamente você vai rumar, navegar na direção certa. E não é essa direção que Deus queria para o profeta Jonas. Deus queria para Jonas que ele realizasse a sua vontade. Uma vontade, por sinal, poderosa. Então a primeira falha que a gente não deve seguir de modo igual, mas deve ser evitado por nós, é o que está escrito aqui, no capítulo 1 e verso 3 do livro de Jonas. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio, que ia para Tarsis,
Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Que não seja o seu caminho, simbolicamente dizendo, de Tarsis, que você vá para Nínive. Talvez você diga para você mesmo, mas Nínive é uma terra difícil, uma terra de homens idólatras, de homens violentos, de homens pecadores, de homens que prejudicaram o povo de Deus. Lembra que eu disse para vocês no início da mensagem, que ia responder para vocês o motivo pelo qual Jonas não queria ir para Nínive? Pois é, porque Deus, como um Deus misericordioso que o é, e Jonas tinha essa consciência, Jonas sabia que Deus ia perdoar, seria capaz de perdoar aquele povo. E não queria anunciar exatamente a mensagem que Deus dispensou para Jonas. Como diz aqui no capítulo 1 e verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas. E qual era a palavra do Senhor a Jonas? Que ele fosse a Nínive e dissesse a seguinte mensagem, porque o caminho de Nínive era de 3 dias, era uma cidade grande. E durante 3 dias Jonas tinha que proferir a seguinte mensagem: há 40 dias e Nínive será subvertida. E ele repetia essa mesma mensagem no curso dos 3 dias caminhando por Nínive, nas terras de Nínive. Que em 40 dias, se Nínive não se arrependesse, iria ser destruída. Então, meu amigo, minha amiga, por mais difícil que possa parecer a carga, mas obedeça a voz do Senhor. Talvez aquele caminho ali aos seus olhos possa ser difícil, mas foi para ali que o Senhor apontou para você. Talvez aquele caminho ali aos seus olhos não seja o melhor. Às vezes a gente não julga, né, pela aparência. Às vezes a gente julga pelos nossos próprios olhos. Mas às vezes não é ali, pela nossa própria vista, que o Senhor quer que nós nos encaminhemos. Às vezes, aquilo que não parece ser, mas é, porque foi dado por Deus. Eu lembro muito, quando eu falo isso, de Abraão. Abraão deixou sua terra, sua parentela, e se foi para onde o Senhor tinha mandado, para uma terra prometida. Uma terra que ia manar leite e mel. E ele, indubitavelmente, sem faltar com a fidelidade com Deus, se dirigiu para onde o Senhor queria que ele fosse. E através de Abraão surgiu uma grande descendência, inumerável, incontável como as estrelas do céu. E a partir de um único descendente, Isaac, gerou toda essa multidão e nos alcançou, porque nós somos também filhos de Abraão na fé, dado essa condição por Jesus Cristo. Então em Abraão foram abençoadas todas as nações da terra, porque hoje nós somos abençoados e alcançados por Abraão. E tudo se deu, meus amigos, por um ato de obediência. Então, por um único gesto e atitude de obediência, a gente pode chegar muito longe. Então, o que nós não devemos atentar e fazer é sermos desobedientes. E quais são as consequências que a desobediência trouxe para Jonas? Primeiro, que ele fugiu da presença de Deus. E ninguém foge da presença de Deus. Segundo, quando ele fugiu da presença de Deus, quando ele fugiu do Senhor, ele também automaticamente fugiu da presença de Deus. Uma coisa leva a outra. Quando você tenta fugir da presença do Senhor, automaticamente você perde a presença de Deus. Eu sempre costumo dizer em casa, nas minhas orações, eu até comento com minha esposa, que o mundo todo pode me abandonar, mas que o Senhor jamais me abandone. Então a presença de Deus é imprescindível para a minha vida, para o sucesso e para a minha vitória, como também para você, meu amigo, como também o é para todos nós. Terceiro, quando fugiu, ele também deixou de realizar a missão que Deus o confiou. E olha que privilégio, Deus confia algo a nós. Deus nos entrega algo nas nossas mãos, para nós realizarmos. E o realizar do Senhor traz bênção para todos, inclusive para nós mesmos. Porque nós recebemos muito mais do que podemos ofertar ao Senhor. Ele nos dá tanto por tão pouco. Olha a mensagem de Jonas. Ainda em 40 dias Nínive será subvertida.
Então uma palavra poderosa, uma palavra ungida, salvou toda uma nação. Resultado, todos ali receberam aquela mensagem, temeram ao Senhor e se humilharam, pois até o rei se vestiu de pano de saco e se assentou nas cinzas. Dos animais às crianças e homens, todos se vestiram de pano de saco, em sinal de humilhação ao Senhor, e passaram a temer ao Senhor, por causa de uma mensagem. Já pensou se Jonas se furtasse a realizar de forma desobediente à vontade de Deus? O que resultaria é que aquela nação não teria sido alcançada e teria sido destruída. E era o que Jonas queria, é que aquela nação se destruísse mesmo. Porque Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso. Como diz aqui no capítulo 4 e versículo de número 2, parte B. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, o que me fez e que te arrependes do mal. Isso é uma declaração de Jonas dizendo o seguinte, em outras palavras, que ele sabia que Deus ia perdoar Nínive, que Deus era capaz de se arrepender do mal que estava para acontecer com Nínive. E ele queria que Nínive se destruísse, porque os ninivitas tinham sido por muitas vezes cruéis do povo de Israel. Tinham subjugado e feito o povo de Israel sofrer. Não é assim que acontece com a gente? Quando alguém nos faz mal, a gente quer que a pessoa morra mesmo, sofra mesmo. E ele sabia que Deus era misericordioso, que era capaz de perdoar mesmo aquele que tinha nos feito mal. E ele não queria isso, profeta. Ele não queria que Deus perdoasse. E ele preferiu antes morrer. Ele tinha esquecido, meus amados, que tinha passado 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. E que Deus tinha usado a mesma misericórdia. Porque a gente quer que Deus use a misericórdia conosco, mas a gente não quer que Deus também tenha misericórdia dos outros. A nossa sentença, meus amados, é sentença de morte. A nossa sentença é de vingança. Mas a vingança de Deus é a misericórdia, porque Ele é longânimo. Ele é longânimo. E assim como Deus usou de misericórdia, vomitando aquele profeta do ventre do peixe, porque ele foi tragado, porque queria desobedecer a Deus e foi tragado por um peixe, porque até o vento e o peixe obedecem a Deus, e o homem não queria obedecer. E ele foi cuspido na praia, depois de se arrepender, porque a oração dele era de arrependimento. Mas depois que tudo passa, que a gente volta e sai daquela adrenalina da luta, vem os novos conflitos de novo, né, com Deus. Os novos questionamentos. Porque ele não aceitava, ele era sisudo. E não queria aceitar a misericórdia de Deus a um povo arrependido. E ele, para finalizar a mensagem, ele se senta, né? E é a parte que eu acho mais bonita, né? Do livro de Jonas, porque é um livro poético. É um livro profético, mas poético, né? E ele se senta debaixo de uma aboboreira que nasce por cima da sua cabeça. A aboboreira de repentemente cresce. Porque ele procurava uma sombra. A gente não procura, né? Um lugar sombra para a gente se refugiar. E de repente nasce aquela aboboreira, né? Por cima de sua cabeça e ele fica debaixo dela e ele acha bom. Ele acha gostoso. Aquele ar refrigerado, né? Frondoso, né? Que pudesse ali livrá-lo, né? Do sol causticante da região. E de repente, né? Deus permite que um bicho mate aquele vegetal, aquela aboboreira, e aquela aboboreira ela morre. E ele novamente volta a questionar. E Deus o diz mesmo, e Deus responde para ele e diz: tu tivesses, né, conflito comigo por causa de algo que você não trabalhou, que você não construiu, e não pode ter tu a mesma misericórdia por algo que eu criei, que foram os seres humanos, porque Deus criou todos nós e não queria que nenhum se destruísse, que nenhum viesse, né, ali a ser destruído, que era o caso de Nínive, do povo ninivita, e ele queria a destruição. E como ele não tinha participado da criação daquela aboboreira, ele achou ruim quando foi tirado.
Mas ele queria, né, que aquela nação fosse destruída e dissipada e completamente eliminada. Se Deus tinha criado aquele povo também. Porque a gente acha que nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, mas nós não somos os únicos privilegiados. Deus também ama o pecador. Deus também quer salvar o pecador. Portanto, meu amado, que nós não sejamos egoístas. Que não sejamos como Jonas. Que não sejamos desobedientes. Que não sejamos negligentes com aquilo que Deus nos confiou. Não sejamos covardes diante da missão dada, missão cumprida. E não sejamos exclusivistas. Exclusivismo é aquilo que a pessoa pensa só em si, que olha para si e diz, o que importa é minha boboreira estar me trazendo sombra. E todos os outros que estão no sol, pouco eu estou me lixando, pouco eu estou me importando. Então quando a boboreira foi tirada de Jonas, ele achou ruim. Então a mensagem que fica nesta tarde, encerrando agora, é que a gente siga, meu amado, o caminho de Deus. Que nós não sejamos como Jonas, que seguiu o caminho oposto ao caminho do Senhor. Que Deus aplique esta palavra poderosa em nossos corações. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Te louvamos, Pai, te agradecemos por este programa, encerramos ele agora, meu Pai. Te agradecemos por esta palavra maravilhosa que nos deste. Que sejamos obedientes, filhos obedientes. E que usemos, Senhor, da mesma misericórdia que o Senhor tem usado para com todos nós. Que o Senhor possa, Pai, abençoar todos os nossos ouvintes. E eu quero, Pai, declarar agora uma bênção toda especial para todos aqui, todos que estão em casa, todos que nos acompanham, todos que de alguma maneira estão ouvindo o som desta rádio. Que Deus possa abençoar a todos e possa trazer muita tranquilidade e paz, mas dentro da vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Sexta-feira, né, que vem, se Deus permitir, querendo Deus, programa Fé e Razão. E diga agora comigo, amém e amém!